Hoje nós vamos falar sobre uma das grandes vantagens do Lightroom CC. Este programa veio com a possibilidade da gente fazer HDR diretamente. Antigamente era necessário fazer uso de um software separado para fazer esse tipo de coisa, como era o caso do Photomatix Pro e outros. Então agora o Lightroom permite que a gente pegue nossas fotos, importe todas elas, aquelas que tiverem sido feitas em versões HDR, já podemos automaticamente estar fazendo o processo. Então agora vamos ver o processo aqui. Temos aqui o Lightroom. Eu tenho algumas exposições na tirinha aqui. Tenho várias que já fiz em HDR. Então nós vamos escolher 3 delas. Essas aqui. Mantendo a tecla Ctrl apertada, então selecionamos as 3. Vamos aqui em cima para Foto e mesclar foto. Vemos que então aparece panorama, uma das outras possibilidades que o Lightroom novo nos permite, ou então HDR. Com relação a panorama, vamos ter a oportunidade de fazer também isso num outro tutorial. Então estamos clicando aqui em HDR, então aparece aqui já essas possibilidades, mas nós vemos que então o computador já está criando uma visualização. Ele demora um pouco, mas logo vai ser a nossa nova visualização. Pronto. Então aqui temos já a visualização que o Lightroom calculou como melhor. Também podemos ter ativado essa janelinha aqui de tom automático. Vamos ver o que acontece quando clicamos nela. Então vocês veem, o tom automático me deu uma foto bem mais clara, tem mais claridade nas sombras. Vamos voltar. Então aqui é mais alto contraste. Pode ser que alguém julgue isso aqui um HDR mais natural. E esse aqui é um HDR mais voltado para o próprio HDR. Ok, então eu vou colocar em mesclar. E o que acontece? Começa a criar o meu HDR. Pronto. Agora está criado o HDR. Nós vemos que aqui então nós temos os diferentes arquivos em RAW, CR2. E temos um deles que é o HDR DNG. Ele não é mais em RAW, mas ele vem como um DNG, certo? Então, clicando nele, podemos ver o nosso arquivo, podemos comparar com outras versões, por exemplo, aqui a versão super exposta, a versão que era considerada normal e a versão de subexposição. Então, vocês veem que realmente ele possui qualidades realmente das 3 fotos. Isso não impede, porém, que a gente ainda pegue essa versão que o Photoshop nos entregou e faça algumas modificações. Por exemplo, podemos ainda alterar a exposição um pouco para cima ou para baixo. Ou seja, aqui talvez eu escolha trazer um pouquinho mais para baixo. Podemos mexer no contraste, nos realces, ainda aumentar as sombras. Vejam bem como é sutil. Então aqui nós estamos mexendo nas sombras. Os brancos e os pretos, geralmente o programa escolhe já muito bem, mas vamos ver aqui. Apertando a tecla Alt, então nós vamos ver então os brancos. Vocês veem, se eu for muito longe, meus brancos vão estourar. Então vamos voltar, ele estava menos 15. E eu acho que é o ponto certo. Deixamos alguns pontinhos brancos. Certo? A mesma coisa com os pretos, porque foto sem pretos é meio sem graça, né? Então aqui vamos para o lado esquerdo
e com a tecla Alt apertada, vemos os pretos. Então, aumentei um pouquinho os pretos. Isso traz um contraste mais forte à minha foto. E aí, então, temos a nossa foto HDR pronta. Muito bem, então já vimos um exemplo. Agora vamos ver mais um, para a gente começar a entender a dinâmica da coisa toda aqui no Lightroom. Antes de mais nada, é importante a gente definir por que fazer HDR. Ou seja, não é sempre que a gente quer fazer HDR. Eu não faço HDR constantemente. Mas existem situações que exigem HDR. Via de regra, essas situações são situações que encontramos na fotografia, principalmente na fotografia externa, em que temos contrastes muito altos, ou seja, nós temos um alcance dinâmico muito extremo, em que temos sombras muito profundas e altas luzes muito fortes. Normalmente, então, a nossa foto, se fosse exposta normalmente, não conseguiria realmente nos dar uma exposição boa de todos os elementos que existem nessa fotografia. Então, justamente é o caso de certas situações como essas que nós estamos vendo hoje em nossos exemplos. Vamos então voltar ao Lightroom. E então aqui temos mais 3 fotos na barrinha. E nós vamos manter a tecla Ctrl enquanto clicamos elas para selecionar essas 3. Vamos então voltar à foto, mesclar foto e então clicar em HDR. A janela então nos mostra aqui, vocês veem que a criação da visualização está sendo feita. Temos temos selecionadas aqui as possibilidades de alinhamento automático e de tom automático. Além disso, temos a Intensity Ghost. O que é The Ghost? The Ghost, em inglês, Ghost é fantasma. The é tirar fantasmas. Isso acontece quando as nossas exposições HDR estão um pouquinho fora de registro uma em relação à outra. Agora, como temos o alinhamento automático selecionado, o Lightroom já tenta alinhar as diferentes fotos uma com a outra. Tá? Então, quer dizer, aqui eu coloquei de Ghost baixa, porque provavelmente não tremi muito entre uma foto e a outra, então não era necessário um alto grau de alinhamento. Então podemos escolher nenhum. Isso provavelmente seria quando fazemos trabalho no tripé. Então, no tripé vamos ter pouquíssima variação ou nenhuma entre uma foto e a outra. Baixa quando temos realmente exposições em que não foi muito difícil, e alta em situações em que provavelmente houve movimento da câmera um pouco maior entre uma exposição e a outra. Então nós temos aqui mostrar sobre posição de The Ghost, também clicado. A nossa visualização está pronta, a foto não está feita. O Lightroom nos dá essa grande possibilidade da gente previsualizar o que temos. Por exemplo, eu posso optar por não ter o tom automático. Vamos ver o que ele faz sem o tom automático. Vocês veem então que sem o tom automático a foto fica bem mais parecida a uma foto que não fosse feita, não tivesse sido feita em HDR. Então eu mantenho essa possibilidade do tom automático, mesmo porque depois dela criada ainda vou poder fazer uma edição dela. E então vamos clicar, vamos aceitar, pedir o Lightroom para mesclar a nossa foto. E então aqui ele está criando a nossa versão HDR dessa foto que era uma situação difícil
em termos do alto grau de contraste. E pronto. Temos então agora, já aparece, mesmo antes da barrinha encerrar, já aparece a nossa foto HDR. Temos então, mais uma vez, vocês veem a subexposição, a superexposição e a exposição mediana, ou seja, média. Vocês veem que mesmo na média ainda teríamos sombras um pouco profundas demais. E então temos a nossa versão HDR dessa mesma foto. Então, como está a situação dessa foto? Vemos que ela ainda sinto que temos uns realces um pouquinho fortes demais. Então ainda posso mexer um pouquinho, abaixar os realces ao máximo. Vou pegar a exposição e ainda diminuir um pouco, justamente para controlar melhor esses realces. Ao controlar os realces, então vocês veem que também as minhas sombras começam a ficar mais profundas. Mas afinal de contas, sombra é sombra. Isso não impede que eu também então abra um pouquinho mais as sombras, não é? Quando abrimos demais as sombras, a foto pode parecer extremamente artificial. Então vamos deixar as sombras, mas de forma que ainda não criem contrastes muito fortes. Mais uma vez, com a tecla Alt, podemos verificar os nossos brancos, ver se não temos pontos na foto de brancos muito estourados. Vou para frente e volto. E a mesma coisa nos pretos, porque, como eu disse, os pretos são fundamentais para a gente ter uma foto que tem essa naturalidade. Pronto, então a nossa foto está pronta. Fizemos mais um HDR, que então já aparece aqui em nossa coleção. E ele, dos três RAW, ele é o único que é DNG, que é Digital Negative. Agora então, vou classificar ele como 4, aperto o número 4 e ele já tem 4 estrelinhas. Isso já sinaliza ele como a cópia definitiva em HDR. Isso aqui eu posso fazer também para as minhas outras, os meus outros HDRs. Dessa forma então, quando eu estiver fazendo a minha escolha, já tenho os meus HDRs separados, por assim dizer, das fotos originais não tratadas. Bom, agora é só para garantir a fixação da ideia toda, vamos ver mais um exemplo bem adequado para HDR. Vamos ao Lightroom e então aqui temos a nossa tira de filme e vamos escolher esta sequência de 3 fotos da igreja com o sol atrás da igreja. Então é uma situação de extremo alto contraste, uma situação, vamos dizer assim, perfeita para se fazer um HDR. Quero chamar a atenção também de vocês que vocês notam que na foto tem umas áreas aqui que ficam meio iluminadas. Isso é porque aqui no meu histograma eu tenho selecionado o histograma para me mostrar as áreas. Vocês veem que quando eu clico no triangulinho, ele vai me mostrar as áreas que estariam completamente bloqueadas. Desta vez, assim, nesse lado do histograma, ou seja, os pretos, que não possuiriam detalhe nenhum na minha foto. Também na foto super exposta, nós temos o oposto, ou seja, com o triangulinho aqui ativado, ele vai nos mostrar as áreas que ficariam completamente lavadas, completamente sem nenhum detalhe na foto. Tá?
Muito bem, então temos as 3 fotos selecionadas e vamos então para a foto mesclar foto HDR. O Lightroom, então, automaticamente, baseado na minha escolha anterior, já vai preparar a foto com alinhamento automático, tom automático, a intensidade de deghost está baixa, em razão da foto, porque essas fotos eu fiz, se eu lembro bem, eu fiz com tripé. E também para mostrar a sobreposição de deghost. A barrinha verde vai me mostrando a evolução da criação dessa visualização HDR. E assim que ela estiver então disponível, podemos optar por ela ou não. Está quase pronta e pronto. Está aqui a minha visualização. Eu acho que está bastante boa. Vamos ver como que ela ficaria sem o tom automático. Com certeza ela vai ficar mais natural. Mas, mesmo assim, ou seja, embora eu ainda possa optar por essa opção e depois na parte da edição aumentar um pouquinho, tirar um pouco desses pretos que estão aqui no histograma, né? Vou continuar aceitando o tom automático. Isso acontece com praticamente todas os HDRs que eu faço no Lightroom, ou seja, eu acho que a opção que ele nos oferece como tom automático é realmente o melhor. Vamos aceitar e então pedir para ele nos criar esse HDR e pronto. Então está feita a nossa versão HDR. Aqui, clicando nela, podemos ver ela na tela. E vocês veem que então, até comparando a imagem, ou seja, vendo a imagem junto ao que temos aqui no histograma, nós vemos que temos um histograma de uma situação de extremo alto contraste, bastante equilibrado. Eu acho que talvez está um pouquinho deficiente do lado dos pretos. Temos ainda algumas altas luzes, alguns realces fortes, mas não podemos esquecer que temos o sol brilhando logo aqui atrás da igreja. Essa foto eu vou deixar com um pouquinho de contraste maior. Eu vou abaixar ainda mais os realces, talvez abrir um pouquinho mais as sombras para que tenha mais força nas sombras que ainda estão um pouco acinzentadas. Vamos checar os nossos brancos. Ok, vocês veem que eu posso aumentar um pouquinho os brancos, deixar esse solzinho assim, tá? Dar um brilho mais forte aqui. E os pretos, a mesma coisa. Aquela porta fechada, não me importa. Eu acho que pode ficar mais preta. Vocês veem aqui? Vou desativar isso aqui para que eu possa observar melhor. Porque, então, aí eu deixo alguns pretos realmente mais escuros. Tá? Eu acho que agora que fiz isso, notem bem como mudou o histograma. Agora vamos voltar e dar um pouquinho mais de brilho aqui. A foto inteira. Pronto. Aqui é bem mais sutil quando eu uso a rodinha do mouse. Ok, maravilha. Não importa muito que eu tenha algumas áreas aqui um pouquinho claras, porque afinal de contas é o sol que está logo atrás da igreja. Tenho então aqui uma foto realmente tirada na contraluz, mas que tem uma exposição bastante interessante.
E é isso aí então.